Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo permaneçam convosco. Nosso culto de abril Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo permaneçam convosco. Hoje o nosso culto de adoração ao Senhor, neste domingo, dia 12 de abril, onde nós celebramos a ressurreição do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Nós queremos encorajar a igreja a entender o quanto Ele está vivo, o quanto Ele reina, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é vitorioso. E nesta noite, convido a você a cultuar com sua família. Prepare o seu lar, prepare agora a sua casa, para cultuarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Hoje estamos com mais irmãos, temos o Wellington, temos também o Marcelo, e organizando essa liturgia, esse culto, esse momento celebrativo ao Senhor, para você que está no seu lar, adore genuinamente ao Pai e ao Filho. Vamos então nesta hora invocá-lo em oração, pedindo que Ele nos ajude a cultuá-lo através de Jesus Cristo. Deus Santo e Poderoso, em Tua presença nesta noite, glorificamos o Teu nome por estarmos presentes em nossos lares, agora cultuando ao Senhor. Embora de quarentena, no aspecto físico, mas a Igreja do Senhor unida e presente, celebrando Cristo vitorioso, poderoso e triunfal. Nesta noite receba a adoração de Teus filhos, com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento de Tua Igreja aqui na terra. Louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Convidamos então a você e a toda a sua casa a exaltarmos o Cordeiro de Deus, todas as tribos louvando e adorando o Seu nome. Com a equipe de louvor, Marcelo e também nosso irmão Wellington, vamos cantar de todas as tribos. Cante conosco. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de
seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Pastor vai orar, pedindo a Deus que ajude a compreender a sua palavra e a guardá-la nos nossos corações. Amém. Amado Senhor e Pai de infinita graça, te louvamos, Senhor, por mais este momento em sua presença e te rogamos, Pai, que ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações para a compreensão, para o entendimento e para a aceitação da tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, nossas vidas sejam edificadas por ela e por nosso intermédio, muitas outras vidas na nossa cidade, no nosso estado, ao redor do mundo, também sejam edificadas no nome de Jesus. Amém. 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 Diante disto, queremos convidar todos, depois de louvar a Deus, depois de adorar ao Senhor com cânticos espirituais, queremos convidar todos vocês agora a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nesta noite a gente continua com a exposição da palavra de Deus no livro de Apocalipse, revelação de Deus sobre Jesus Cristo para a sua igreja, para o seu povo de todas as épocas, de todas as ocasiões. Portanto, quero lhe convidar a agora abrir o texto sagrado lá no livro de Apocalipse. Semana passada estudamos o capítulo de número 1, versículos de 4 até o versículo de número 8. Hoje, à noite, a gente continua com a exposição do texto e desta feita nós vamos estudar de 9 até o versículo de número 20. Então, abra a sua Bíblia agora, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 9 até o versículo de número 20. Quero que você convide seus familiares agora, que estão aí do seu lado, a lerem o texto conosco. Apocalipse 1, de 9 até o versículo de número 20. Diz o texto: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreve em um livro o que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com um metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versos 18, 19 e 20. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui vivo. Para todo sempre tenho a chave da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente, como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas, que vi na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Meus queridos e amados irmãos, nesse instante
nós vamos entender a palavra de Deus e como ela, de fato, está revelada para os nossos corações. O texto hoje ele é desafiador para os nossos corações. O texto nos leva a entender o aspecto de uma igreja perseguida, de uma igreja torturada, de uma igreja que está num cenário de muita perseguição. Mas diante disso, como já vimos dias passados, o texto também revela que Deus está atuando de uma forma encorajadora para a sua igreja naqueles dias. Já sabemos que são para 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia, elas estavam num cenário, num contexto do Império Romano e passando por muitas tribulações, passando por muitas lutas. Passando por muitas tribulações, passando por muitas lutas. Está dando reverberação. Como estava, estava. Não botei nem mudar para lá. É cabo. O cabo amarelo. Passando por muitas tribulações, passando por muitas lutas. Nesse cenário da igreja perseguida, atribulada por causa da palavra de Deus e do testemunho que dera Jesus Cristo, era importante ela ver e entender a revelação de Jesus Cristo. De que forma Deus está apresentando Jesus Cristo? Ele apresenta Jesus Cristo de uma maneira como nunca vista em todas as Escrituras. Ele apresenta Jesus Cristo poderoso, triunfal, vitorioso, sobre a história e sobre os seus oponentes, sobre inclusive os governos e as autoridades. Como é importante a igreja que estava perseguida num cenário governamental entender que quem está no governo, apesar da tribulação que ela está passando por esse governo local, por esse contexto local, quem está no comando e no controle dela é Jesus Cristo, o Senhor da história, o Senhor da igreja, o Senhor de todas as épocas e o Senhor sobre todos os seus inimigos e oponentes. Essa percepção era importante para a igreja, e vimos isto, para a igreja que estava num cenário de muita tortura, inclusive o apóstolo que recebera a revelação estava numa participação igual com a igreja. Ele estava na ilha de Patmos. E o motivo, a causa da sua prisão na ilha de Patmos, segundo o texto, era exatamente também por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. E nesse cenário, essas igrejas precisavam verificar o Senhor dirigindo a sua história, dirigindo e comandando a história. Por isso, na noite de hoje, nós queremos trazer a seguinte grande ideia para o texto de número 1 de Apocalipse, verso 9 até o verso de número 20. Qual é a grande ideia desse cenário? Qual é a grande ideia desse texto? Um resumo do assunto dessa passagem. Jesus revela-se à sua igreja com poder e vitória, apesar dos oponentes. Preste atenção nisso. Jesus revela-se à sua igreja com poder e vitória, apesar dos seus oponentes. E como a gente consegue verificar isso de uma maneira clara, objetiva, direta, no cenário da igreja, no cenário daqueles irmãos, daquelas irmãs? Como a gente consegue ver isso? De 3 maneiras. A primeira maneira
a gente vê Jesus revelando, Jesus revela-se à sua igreja com poder e vitória, apesar dos seus oponentes. A primeira maneira está exatamente nos versos de número 9 até o verso 16. Onde nós encontramos Jesus revela-se glorioso comandando sua igreja. Jesus revela-se glorioso comandando sua igreja. E por que é importante a igreja ver Jesus glorioso comandando a sua história, a história da sua igreja, a história do seu povo? As 7 igrejas da Ásia estavam num cenário de perseguição, e isso é importante, ver Jesus glorioso e no comando da igreja. Preste bem atenção que esse trecho de 9 a 16 começa o Senhor mostrando algo muito eficiente no comando da história da sua igreja. Ele começa mostrando João recebendo a revelação, e João, ao receber a revelação, João tem a visão, e presta atenção que a visão é que semelhante ao Filho do Homem, na verdade é o título de Jesus, é um título dado a Jesus no Antigo Testamento. A ideia é clara, nítida, de Jesus com poder, com glória, com triunfo, comandando a história da sua igreja. E quando ele apresenta Jesus no versículo de número 11, preste atenção que ele vai dizer, no versículo 12: virei-me para ver quem falava comigo, ao único altar de 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante ao ser humano, vestido de uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Observe que há um ser semelhante ao Filho do Homem, ou semelhante igual ao ser humano. E a ideia de ser humano aqui é semelhante ao ser humano. É a ideia clara de Jesus, o Filho de Deus. A gente consegue verificar isso, Jesus com esse título em Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho também de Lucas, e lá em Daniel 7, de 13 a 14, ele é apresentado pelo ancião de dias, uma referência naquele momento lá a Deus também como Filho do Homem, tendo poder sobre as nações, governando as nações, dirigindo as nações, governando os seus oponentes, atuando de uma forma poderosa, indestrutível, comandando de uma forma duradoura para todo sempre. O seu governo eterno não terá fim. Então, qual é a ideia do Filho do Homem no meio dos candelabros? Aí você pode perguntar também, pastor, o que significa candelabros? Por que no meio dos candelabros? Se você for lá para o verso de número 20, corra um pouquinho a página, você vai encontrar que este é o mistério das 7 igrejas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as estrelas são os anjos da igreja, das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então perceba que Jesus está no comando da igreja, porque os 7 candelabros de ouro é uma referência às 7 igrejas da Ásia. E no cenário do texto, Jesus está no seio dos candelabros, no seio das 7 igrejas, no meio das 7 igrejas, comandando, sendo o centro daquelas igrejas. Aquelas igrejas precisavam entender que ele estava no comando, que ele estava no controle. Isso me faz lembrar a história de Deus no Antigo Testamento, onde as 12 tribos estavam num cenário ao redor, e no meio das 12 tribos estava o tabernáculo de Deus. Deus comandando o povo de Israel em meio a um deserto, em meio a uma luta constante, mas ele está no comando, ele está no controle. Qual é a proposta de Deus? Revelar Jesus glorioso no seio da igreja. É que ele quer que a igreja entenda quem está no comando, quem está no controle, quem está no governo. Isso é fundamental, queridos.
para a igreja que estava num contexto de perseguição, de morte, de tribulação e de tortura. Isso deve ser encorajador, eficientemente encorajador para a igreja daqueles dias, para aqueles irmãos, para João na ilha de Patmos, e é fundamental para os nossos dias também hoje. Agora veja também que no cenário do verso de número 16, a gente encontra uma proposta também de Jesus no comando, mas dessa feita, no verso 16, para a gente entender Jesus no comando desse pedaço de texto, o verso de número 16 de Apocalipse 1 diz: na mão direita, na sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. É interessante você agora notar que ele está na mão direita, segurando 7 estrelas. Outra pergunta, para entendermos essa proposta de 9 a 16. Quem são as 7 estrelas que estão na mão do Filho do Homem, na mão de Jesus Cristo, na mão do Todo-Poderoso, na mão do Vitorioso, na mão do Triunfal? Quem são as 7 estrelas? Volta de novo para o verso 20. No verso 20 do livro de Apocalipse: este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Presta atenção, a palavra anjo aqui é mensageiro. E quando ele está se referindo a anjos, ele não está se referindo aos seres celestiais. Ele está se referindo aos mensageiros, aos líderes, aos pastores da igreja. 2 coisas fundamentais Jesus mostra no comando da sua igreja. Primeiro, ele está no meio da igreja, sendo adorado e liderado. Segundo, ele está com os 7 líderes nas mãos direita, mão ágil, mão destra, mão segura, mão potente, mão poderosa. Isso é fundamental para uma igreja e líderes que estavam sendo torturados, à semelhança do João, que estava na ilha de Patmos, preso por causa da palavra e por causa de Jesus, que agora está dizendo, não só para João, o que está recebendo a revelação, mas também para a igreja: eu estou no controle. É importante que a igreja daquele contexto entendesse, em 2 verdades: Jesus está no comando, tanto da igreja quanto dos pastores. Era fundamental. João desejava entender e ver essa resposta no coração da igreja. João almejava ver essa resposta, esse entendimento na mente e no coração dos seus ouvintes originários. Isso é fundamental também para a nossa igreja. Isso é fundamental para a gente hoje, em pleno século XXI, em pleno contexto de pandemia mundial, em pleno contexto de um berço de um colapso da economia mundial, em pleno contexto, às vezes até de tentativas de calar a igreja e o povo de Deus. Isso é fundamental para nós hoje. Portanto, preste atenção, queridos, preste atenção. Jesus revela a sua igreja com poder e vitória apesar dos oponentes. E aí, a primeira verdade que você encontra é exatamente: Jesus revela-se glorioso comandando sua igreja. Jesus revela-se glorioso comandando a sua igreja. Ele está comandando a sua igreja, ele está no meio da sua igreja, ele está com os líderes, os pastores. Para você, pastor que nos ouve nessa ocasião, para você, líder que está de repente até bem à beira do colapso, talvez até não saiba nem o que fazer nesse contexto de pandemia, nesse contexto de tantas lutas, de tantas vozes. Eu quero me encorajar, à luz do como João encorajou a igreja. Eu quero lhe dizer: Deus está segurando você nas mãos dele. Você não está sozinho. Existe o Filho do Homem, existe o povo todo-poderoso, existe o leão da tribo de Judá. Ele está com você nas mãos, ele está te conduzindo. Não fique perdido, não tenha medo do que lhe possa acontecer e do que lhe esteja acontecendo. Ele está com o controle da sua liderança. Você é um líder que deve se submeter. Isso deve nos levar ao seguinte aspecto: como líderes e pastores. Em primeiro lugar, nós devemos estar submissos, ou nos submetermos
plenamente ao Cordeiro, a Deus. Nós precisamos nos submeter de forma fundamentalmente ao Cordeiro, ao Filho de Deus, ao Filho do homem. E nessa noite, que Deus consiga levar você a entender e puxar do seu coração essa resposta. Como também, ao mesmo tempo, Ele espera da igreja que está lá no meio dela, que está no seio dela. Ele espera duas coisas da igreja. Primeiro, que ela entenda que Ele está no comando. Igreja do Senhor, irmãos, servos de Cristo, Ele está no comando. É Ele que está orquestrando, é Ele que está conduzindo, é Ele que está liderando, é Ele que está apontando o caminho, é Ele que está dizendo como tudo vai funcionar, e de forma segura e de forma plena. A igreja dos dias de hoje precisa entender, irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, irmãos, comunidades do Senhor, irmãos de Camaçandi, entendam, Deus está no comando. Mas a segunda verdade que precisamos entender, esse Deus que comanda a igreja, comanda os líderes e revela-se glorioso, Ele também espera que no seio da igreja, a igreja esteja voltada para Ele, adorando, glorificando, exaltando, manifestando a devida homenagem, glória, honra e majestade a Ele. Nesses dias a gente percebe que há confusão no cenário do aspecto de adoração. Tem muita gente colocando tantas coisas no lugar de Deus, mas nesse lugar, no seio, no meio, deve estar apenas o centro das atenções. Não é músico, não é grupo. E parece que esses dias Deus está fazendo isso. Deus também está mostrando o quanto nesse cenário é tão importante as multidões não estarem aglomeradas em torno de alguém, mas apenas em torno dele, confiando nele, acreditando no poder e na graça e na majestade dele. Por isso, pense e veja, Jesus revela-se glorioso, comandando sua igreja, seus líderes, seus servos. E a forma gloriosa como ele se apresenta é tremenda. A visão, ela traz Jesus no governo como filho do homem. Ele mostra também Jesus com suas vestes, fala praticamente aqui de Cristo como sacerdote e rei. Ele conduz a Deus e reina sobre a sua igreja. Ele apresenta também a sua igreja na identidade divina, se apresenta como a identidade divina, porque ele é apresentado aqui como também um ancião de dias. No Antigo Testamento, ancião de dias é uma referência a Deus, é uma referência ao Senhor, é uma referência a Deus comandando toda a história. É importante que a igreja veja isso nesses dias. É fundamental. Agora, diante disso, da revelação passada para a igreja, a segunda verdade que nós precisamos entender nesse cenário do texto, dos versos 17 até o verso de número 18, encontramos a seguinte proposta: Jesus revela-se à sua igreja, poderoso e vitorioso sobre seus oponentes. Presta atenção, do verso 17 até o verso de número 18. Jesus revela-se à sua igreja, poderoso e vitorioso sobre os seus oponentes. Presta atenção comigo, eu quero lê-los mais uma vez. Veja o que o verso de número 17 diz. Quando vi, caí aos seus pés, como se tivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E veja que no verso 18 ele diz: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. O que eu estou dizendo para você é que esses versos agora nos trazem uma proposta muito interessante. Jesus revela-se à sua igreja, poderoso e vitorioso sobre seus oponentes. A primeira coisa que a gente verifica nesse cenário é que Jesus ele revela a seu servo João, mostrando o seu poder divino no verso 17. João caiu aos seus pés como que morto, no verso 17 diz isso. E
E ao cair aos seus pés como morto, Jesus diz uma coisa para ele: não temas. Jesus revela-se poderoso, ao mesmo tempo vitorioso, mas de uma forma encorajando o seu servo João, que está recebendo a revelação. Ele diz: não temas, não temas. Por que João não deveria temer? Olha agora a frase seguinte do versículo de número 17. Ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando ele revela-se a João, e João trêmulo cai como morto diante dos seus pés, percebemos que ele levanta João, ele reergue João, ele toma João pelas mãos, e João então, agora, ouve dele: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Essa ideia de ser o primeiro e o último, no capítulo ainda de Apocalipse, a gente encontra que é uma referência a Deus. No versículo de número 8, olha só que ele está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, no versículo 8. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Qual é a ideia de Jesus quando João cai trêmulo diante dos seus pés? A ideia é clara: Jesus quer que João o veja como Deus poderoso, capaz de sustentá-lo, e ao mesmo tempo, embora João apresente uma ideia de temor e reverência a Deus, mas Deus está dizendo para João: sou eu que comando tudo. Essa ideia de se revelar como um ser que começa tudo e termina tudo, tudo está em Deus no começo e tudo está em Deus no final, é lá do capítulo de número 3 de Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. Moisés pergunta: o que é que eu vou dizer a Faraó e ao povo de Israel? Aí Deus diz para Moisés: diga que eu sou te enviou. A ideia é de que Deus não tem começo, não tem fim. A ideia é que Deus é aquele que começa tudo e em Deus termina tudo. A ideia de que Deus é criador, sustentador e protetor do seu povo, da sua igreja, de tudo que está no universo. Por que não temer? Porque nós temos Jesus idêntico ao Pai. Nós temos Jesus revelado com o poder de Deus, com a autoridade de Deus. Você lembra que Deus disse a Jesus, após sua ressurreição em Mateus, Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus está governando, querido, com a autoridade do Pai, com o poder do Pai, na autonomia do Pai. É preciso que a igreja do Senhor, como a igreja, as 7 igrejas da Ásia, precisavam entender isso no cenário de tortura, de perseguição. Quem estava no comando, no cenário, era o Império Romano, e maltratando os crentes por não se curvarem em adoração a eles. Mas o que é que acontece? Nesse cenário, Deus está dizendo: João, sou eu que tenho todo o poder. Jesus está dizendo a João: eu tenho toda a autoridade, não importa. E João está preso na ilha de Patmos. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. João está preso na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Isso significa dizer fidelidade. Agora, diante de Deus, João cai. Diante de Deus, João se prostra. Diante de Deus, João desmorona-se. Diante de Deus, João está prostrado. Só diante dele devemos nos prostrar, ainda que sejamos impelidos a desastres, sejamos impulsionados, levados a sofrimentos. Só a Ele adoração, só a Ele veneração, só a Ele a glória. Ele é o Todo-Poderoso. João não deveria temer as circunstâncias, porque o Todo-Poderoso estava sendo revelado para ele. Jesus estava sendo apresentado e estava apresentando. É sobre Jesus e é de Jesus o poder apresentado em João. Mas a segunda verdade é que a gente vai verificar no verso de número 18. Quando se trata-se de Jesus, revela-se a sua igreja poderosa e poderoso e vitorioso sobre os seus oponentes. E agora a gente verifica ele mostrando o poder que ele revela a João e que João não deveria temer, e também está revelando a sua igreja sobre isso. Ele está agora também mostrando o seu poder vitorioso sobre os oponentes. E deixe-me te explicar isso de forma muito clara. Versículo 18, ele vai trazer para a gente
o aspecto do triunfo de Jesus Cristo, a situação, o contexto de Jesus Cristo triunfando. Olha só, eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Presta atenção nisso, que é muito fundamental. Jesus está mostrando, em primeiro lugar, que ele é vitorioso sobre seu oponente, chamado morte. Porque ele diz no começo do versículo: eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui. Fui morto, mas agora estou aqui e vivo para sempre. Esse primeiro pedaço do texto é fundamental porque ele vai dizer que ele vive para sempre sobre um inimigo chamado morte. Por que inimigo? Se você depois pode observar e pode anotar aí, se você ler 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 25 e 26, Deus coloca todos os inimigos debaixo da autoridade do governo de Jesus Cristo. E a ideia ainda diz que lá, no versículo de número 25 e 26, ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja que Jesus, quando diz: eu fui morto, mas agora estou vivo para sempre. O que é que ele está dizendo? O oponente chamado morte, o opositor chamado morte, o inimigo chamado morte, por ele já foi derrotado. E num cenário onde a igreja está morrendo, onde irmãos estão sendo assassinados, onde irmãos estão perdendo a vida por causa da palavra e do testemunho de Jesus, essa revelação é fundamental. Isso é encorajador. A igreja precisava ver que o seu líder, o seu governante, o seu poderoso rei tinha vencido algo que estava atormentando a sua história presente. Estava diante da igreja, no meio da igreja, alguém que venceu a morte e que causava pânico no cenário físico da história das 7 igrejas. Hoje pela manhã, nós pregamos sobre o Salmo 21 e mostra o rei Davi lá, vive para sempre, que era uma alusão ao rei Jesus dizendo que ele estava vivo para sempre. É fundamental, irmãos, nesses dias, como naquele cenário da igreja atribulada, passando por muita tribulação, muita perseguição, é fundamental ela visse Jesus Cristo vivo para sempre, reinando sobre a morte. Nesses dias como isso significa para a igreja muito. Eu estava dizendo também, disse ontem pela manhã, hoje pela manhã, o quanto a igreja precisa entender nesse cenário presente é importante. O que mais tem causado pânico na população mundial é a morte. As pessoas não estão com medo do coronavírus. As pessoas estão apavoradas porque elas estão com medo da morte. E os discursos é o seguinte: se o coronavírus não matar, não levar a gente à morte, a economia despencada vai levar muita gente à morte. Esse é o discurso do presente. Olha, o medo não é da economia ruim, o medo é a fome por causa da economia ruim, e a fome mata. Então, na verdade, o povo não está com medo de coronavírus, o povo está com medo da morte provocada pelo coronavírus. O povo não está com medo da economia despencar. O povo está com medo da fome que pode vir se não tiver dinheiro para comprar comida. E logo após, não tendo dinheiro para comprar comida, a morte é certa. Mas igreja do Senhor, liderança do Senhor, pastores do Senhor, nós somos encorajados como a igreja da Ásia foi encorajada diante de um quadro tenebroso, de morte, de tormenta, de tribulação. Nós somos encorajados a entender, temos um rei que venceu a morte.
Temos um rei que diz agora para a morte: onde está a tua vitória? Onde está o teu poder? Olha, nós temos aqui duas coisas fantásticas no cenário do versículo 18. A igreja precisa entender. Primeiro, Jesus não vencerá a morte. Jesus já venceu a morte. E todo aquele que crê nele, assim como ele venceu a morte, ressuscitou, também ressuscitará no último dia. Não tema o que te pode trazer um coronavírus. Não temas o que te pode trazer uma fome mundial. Porque o Rei, o pão da vida, nos alimenta para a eternidade. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender no verso 20, no verso 18. Ele venceu a morte, ele não vai vencer. E o segundo aspecto do seu oponente, do seu inimigo, é que ele diz o seguinte: olha, ele também vai destruí-la totalmente. Observe que ele diz no verso 20: eu sou o que vive e fui morto, ou seja, eu já venci a morte, né? Eu sou o que vive e fui morto, e agora estou vivo e para sempre. É aquele que não voltará mais a morrer. Agora veja o que é que ele diz: e tem as chaves da morte. Chave é a ideia de comando, de governo, de liderança, de poder. Jesus lidera a morte, querido. Presta atenção nisso, igreja do Senhor. Não entre em pânico. Jesus tem a chave da morte, do seu oponente morte e do seu oponente inferno, o lugar onde tanto morte, tanto os ímpios irão para todo sempre. Porque lá em Apocalipse 20, versículo de número, se não me falha a memória, 21, 14, diz que Jesus ele vai lançar a morte e o inferno no lago de fogo. Então, a primeira verdade, Jesus já venceu a morte, e segunda, 1 Coríntios, é o último inimigo a ser destruído. O que isso é importante como isso era importante para a igreja da Ásia, para as 7 igrejas. As 7 igrejas precisavam entender que mesmo morrendo, Jesus a despertaria no dia da ressurreição. Olha o que diz o capítulo 6, querido, comigo. Versículos de número 9 e 10 do livro de Apocalipse. Vamos um pouquinho para frente. Olha o que diz: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos. Olha o inimigo, olha o oponente morte, o oponente do Senhor, que agora não é oponente à altura, que agora é oponente que não tem poder mais. E a morte, você sabe, a morte é proveniente do pecado. Só existe então uma forma de a gente vencê-la: submeter-se a Cristo, o Rei, o que anula o poder do pecado que traz a morte. Veja que ele diz: os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Agora observe: e eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando guardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Resposta do Cordeiro, resposta de Jesus Cristo: cada um deles recebeu túnicas brancas. E lhe foi falado que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam sido mortos, assim como eles também haviam sido. Segundo a Bíblia, segundo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Todos os que confiam em Cristo, Deus o ressuscitará na sua volta. Acabou. Que nesses dias o pânico, o medo da morte não te cause ausência de fé, falta de fidelidade, falta de compromisso, falta de segurança no Senhor. Pois bem, Jesus revela-se à sua igreja com poder e vitória, apesar dos oponentes. E ele revela-se de 3 maneiras. Já vimos. Jesus revela-se glorioso, comandando sua igreja, no verso de número 9 a 16. Jesus revela-se
a sua igreja poderoso e vitorioso sobre os seus oponentes. Verso de número 17 e 18. E no verso de número 19 e 20, Jesus revela-se à sua igreja, dominando a história presente e futura. Isso aqui é fundamental para nós, isso aqui é fundamental para a igreja. Presta atenção que os versículos de números 19 e 20 do capítulo 1, ele diz: portanto, há um processo contínuo do pensamento do autor. Escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessas. Então veja, que ele está falando que João ele estava recebendo a revelação, deveria escrever as coisas do presente, do momento, da história da igreja lá, das 7 igrejas, dos 7 candelabros, mas também deveria escrever a história que aconteceria depois dessa, a história do futuro. Por isso que é fundamental a gente entender, Jesus revela-se à sua igreja, dominando a história presente e dominando a história futura. E isso é fundamental, porque o que traz muita insegurança, inclusive nos nossos dias, é o que eu vou fazer no futuro, principalmente nos nossos dias hoje. Hoje tem muita gente com as empresas em bancarrota, com as empresas perto da falência, o dinheiro acabando, um futuro incerto. Agora imagine o que significa isso para nós nesses dias, como também para a igreja naquele contexto. Era o que João esperava que aquela igreja entendesse. Jesus está no controle da história, presente e futura. Jesus está no controle da história presente e futura da igreja e mundial. Mas o que a gente percebe é que há uma preocupação de muita gente em se organizar para o futuro, fazer as economias, comprar isso, comprar aquilo, guardar isso, guardar aquilo. E hoje tem muita gente aí sem saber o que fazer, mesmo apesar de tantas seguranças organizadas anos e anos atrás. Talvez o que é fundamental que a gente entender é onde está a nossa esperança. Onde está a minha e a sua esperança? Nesta noite é fundamental a gente entender que Jesus revela-se à sua igreja, dominando a história presente e futura. O que você e eu devemos fazer a semelhança da igreja das igrejas que receberam a revelação naqueles dias, é confiar que o controle, tudo, está no comando de um só. Talvez esses dias você tenha colocado a sua esperança em governos humanos, em economia fracassada, em dinheiro, em fama, em poder. Mas a história da igreja e do mundo, tanto do presente, tanto do futuro, está no comando, no governo de um só, Jesus. Escreve a história do presente, é a revelação que falava de algo do contexto das igrejas, mas escreve também o que eu vou te revelar depois disso. E aí vem a ideia da estrutura de Apocalipse. De 1 a 3, a história do presente. De 4 até o 22, a história do futuro. O povo de Deus é o único que deve entender que nós já sabemos o final da história. Já sabemos o que vai acontecer. Porque o Senhor que governa está no meio da igreja, está no controle da igreja, na direção da igreja. O Senhor já revelou. Isso, o que é que trazia para aquela igreja? Segurança, em primeiro lugar, confiança, perseverança, entendimento de fé clara para uma igreja que estava passando atrocidades, perseguição.
tortura, lutas. A pergunta que cabe a mim fazer agora à igreja dos dias atuais, ao você, irmão lá de Camaçanti, da congregação, a irmãos da Nova Aliança aqui na comunidade, em Valença, na Bolívia, o que cabe à igreja de Deus? Deus quer que você veja Ele poderoso, vitorioso, no comando da história dele, da igreja dele e da história humana. Nesses dias, irmãos, nenhuma vírgula, nenhuma situação está fora do controle poderoso de Deus. Você precisa confiar nisso. Você precisa acreditar nisso. Outra coisa que é importante, não importa quais sejam os oponentes, morte, inferno, todos eles, Jesus já os abateu. O comando é dele. Jesus tem poder e autoridade sobre todos eles. E tem um governo sobre todos eles. E em breve isso será definitivamente para sempre. Para sempre. Estaremos com ele para sempre. Todos os inimigos e oponentes debaixo de seus pés. Não teme, igreja do Senhor. É momento de ver o Senhor encorajando o seu povo e ter fé plena nele. Deus quer que sua igreja o veja no poder triunfal, com poder triunfal sobre os seus oponentes, sobre tudo e todos. O que Jesus espera de sua igreja é perseverança e fidelidade. Quero terminar explicando para você que Jesus revela-se em sua igreja com poder e vitória, apesar dos oponentes. Lendo Apocalipse 13, 10. Leia comigo, eu quero encerrar a mensagem desta manhã. 13, 10. Vá um pouco comigo lá para frente e veja o que ele vai dizer. Capítulo 13, versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. O que é que Jesus espera de sua igreja? Perseverança nele, apesar das lutas, das tribulações, do coronavírus, da economia fracassada. Perseverança, confiança em Jesus. Ele está próximo a voltar. E ele vai trazer o triunfo final para a sua igreja, para o seu povo. Vamos cantar. Vamos adorar esse Cristo. Tem um hino de número 112 do nosso canto cristão. Já refugie a glória eterna. Nós vamos cantar agora. Jesus, o Rei dos Reis, velhos reinos nesse mundo, servirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se
o veja poderoso na história sobre os seus oponentes, governando toda a sua igreja. O veja assim nesses dias. Esteja ciente que Ele está no meio do seu povo e conduzindo os líderes, os pastores, para a glória de Deus, o Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua morte e ressurreição, pela Tua vitória sobre todos os nossos inimigos, entre eles a morte. Graças te damos, porque temos plena confiança de que mesmo que morramos da Tua volta, ressuscitaremos e reinaremos com o Senhor para todos sempre, para todos sempre. A Ti seja a honra, Deus Pai, a Ti seja a honra, Deus Filho. Nós Te glorificamos, nós vos exaltamos para todos sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém.